Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, diz assim, versículo 1. Depois, Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor venha edificando tua igreja, nos dando entendimento e sabedoria. Amém. Amém, irmãos. Veja, retornando aos nossos estudos do livro dos reis, do livro das crônicas, nós vamos estar retomando no final da vida de um dos melhores reis que Judá já teve, o rei Jeosafá. E a Bíblia fala que ele descansou, ele teve um final super honrado, teve um reinado muito bom, e ele vai estar encerrando uma época de reis bons em Judá. O pai dele, Asa, foi um bom rei. Os dois juntos trouxeram paz na terra, trouxeram benfeitorias por mais de meio século. Só que a partir daqui, a maldade que acontece no Reino do Norte, vamos lembrar, o Reino do Norte estava dominado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Estava mergulhado na idolatria. A maldade do Reino do Norte vai chegar no Reino do Sul. Como? Através de casamentos entre os herdeiros. E isso vai desencadear, junto com a impiedade dos reis, uma fase de destruição, morte e perda. E nós vamos perceber como rapidamente, de uma geração para outra, tudo pode se perder. Hoje em dia, na vida moderna, a gente percebe, às vezes a família está bem, uma família próspera, uma família equilibrada, de repente uma geração perde tudo. No máximo em 2 gerações. Isso serve de alerta. Não adianta apenas você viver bem. Você precisa conseguir passar o bastão para os seus filhos. Para dessa maneira assegurar uma família que serve a Deus, que ama a Deus e que vai ser guardada pelo poder dele. Amém? Aí vamos seguir na nossa leitura, versículo 2. E teve irmãos, filhos de Jeosafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos esses foram filhos de Jeosafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Até aqui. Veja que interessante. Jeosafá prepara tudo, dá cidades fortificadas, dá presentes aos filhos, dá sustentação financeira, dá segurança. E como era de hábito, o primogênito herdou o reino. Só que esse primogênito, assim que ele se estabeleceu, ele foi lá e matou todos os seus irmãos. Agora imagina como começou esse governo. Se o primeiro ato que a Bíblia fala após fortificar foi o assassinato cruel dos seus irmãos e de alguns príncipes, a gente percebe que a partir daqui a coisa não vai caminhar direito. Sempre na história de Israel que os reis começaram dessa forma, o resultado foi destruição. Isso desde a época dos juízes. Sempre que havia esse tipo de atitude, atraía destruição. Por quê? Porque Deus não pode deixar passar em branco. Deus é amor, mas a sua justiça não pode deixar passar impune. E aí o que vai acontecer? Versículo 5. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel,
como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. O que acontece aqui? Gente, depois da sua decisão por Cristo, a coisa mais importante que tem na sua vida é o seu cônjuge. O seu cônjuge vai dar direção de muitas coisas na sua vida. No caso aqui, o texto não fala, mas o nome da esposa dele era Atalia. Atalia era filha de Acabe e de Jezabel. Qual a religião de Atalia? A mesma religião idólatra da sua mãe, Jezabel. Por que Jeorão resolveu matar todo mundo? Provavelmente por conselhos malignos de sua esposa. Agora, olha que interessante, tem uma informação aqui bacana, veja. Deus ele tem que punir a idolatria, Deus tem que punir a impiedade. Por quê? Por causa da aliança com Moisés. Deuteronômio 28. Se obedeceres, a seguinte bênção seguirão. Porém, se desobedecerem, as seguintes maldições. Isso é o quê? Aliança mosaica. A punição vem por causa da aliança mosaica. Só que aqui o texto nos lembra de uma outra aliança. A aliança davídica. Onde Deus promete que sempre ia ter um descendente do trono de Davi. Até chegar a Jesus. Aqui você tem uma figura que é a chamada tensão entre as duas alianças. Você vê na mesma situação, Deus punindo, Deus trazendo juízo e Deus cumprindo a aliança de Moisés. Mas juntamente com isso ele preserva o descendente. Olha que interessante, morreram todos os descendentes de Davi, só ficou Jeorão. Só que Jeorão teve filhos. E Deus vai preservar pelo menos um desses filhos, mesmo num ambiente de impiedade. Por quê? Porque o plano de Deus sempre se cumpre. O que ele fala na sua palavra, ele se compromete a cumprir. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 8. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão passou adiante com seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus, que o tinham cercado, como também aos capitães de carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando, porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Entenda, um dos termos da aliança mosaica é o seguinte: desobedeceu, eu vou trazer a maldição de inimigos. Os edomitas na mão de Josafá serviam a Israel. Esse outro camarada aqui, o nome dele, vou repetir, Líbina, servia a Israel. Agora, olha que interessante, vamos lembrar. O exército do pai de Jeorão tinha mais de 1.100.000 homens. Ninguém ousava vir para cima de Josafá. O seu filho Jeorão deve ter mantido um grande exército. Mas não importa. Quando Deus decreta algo, ele cumpre. E os edomitas se levantaram, se rebelaram, e mesmo ele tentando reagir, ele não conseguiu. Os edomitas se libertam e Líbina se liberta. Meu irmão, quando você começar a ver coisas estranhas acontecendo com a sua vida, algumas coisas inexplicáveis, algumas situações que não era para acontecer, de repente você começa a colocar a mão, as coisas começam a dar errado à toa. Para pensar, avalia, ora a Deus, para ver se você não está debaixo de uma disciplina.
Ter problema na vida é normal? É normal. O que não é normal é viver em problema. O que não é normal, todas as áreas que eu mexo, eu estou tendo contratempo. Então assim, para pensar, isso aqui era um aviso para Georão. Quando ele perdeu a guerra para os edomitas, ele podia simplesmente parar, fechar para balanço, mudar de vida e se alinhar com as coisas de Deus. Porém, pela narrativa que nós vamos ver, Deus entregou Georão ao próprio desejo. E ele só está indo no caminho de destruição. A partir daqui é só perda, só perda, só perda. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém. E até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo a teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia, por causa do mal. Até aqui. Veja que interessante. O profeta Elias reaparece na narrativa. Só que aqui ele não vem cara a cara com Georão. Ele manda uma carta. Uma carta duríssima, denunciando o quê? Porque veja, Georão, quando o pai dele, Josafá, foi repreendido pelo profeta, Josafá se arrependeu e reorganizou o Estado. Georão não, na sequência narrativa ele aumentou a idolatria, ele aumentou a prostituição, maldade em cima de maldade. E aí ele recebe a carta falando o seguinte: olha, por causa da maldade que você fez para os teus irmãos, que eram bem melhores que vocês, e porque você está agindo que nem os reis de Israel, a casa de Acabe, aqui faz a referência à esposa dele, a Thalia, filha de Acabe. Só vai vir destruição, e é o seguinte: você vai ter uma doença nas suas entranhas, e dia após dia suas entranhas vão começar a sair para fora, e você vai morrer disso. Gente, é uma das palavras mais duras que tem na Bíblia. É uma palavra duríssima, porque vamos entender, naquela época você não tinha muito analgésico, naquela época você não tinha recursos cirúrgicos. Vocês imaginam qual foi o sofrimento desse rei com a sua enfermidade? Não é o tipo de doença fácil, entendeu? Eu conheço pessoas, por exemplo, uma doença que às vezes é externa. A pessoa às vezes tem um princípio de hemorroida. Um princípiozinho de hemorroida já é um processo extremamente doloroso. Imagina uma enfermidade onde as entranhas vão sair para fora. Esse texto mostra que o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que envia doenças. Querem ensinar na igreja hoje que doença é do diabo e que cura é de Deus. Veja, tanto Deus cura como o diabo também falsifica curas. Como também Deus traz doença e como também o diabo, sob autorização de Deus, traz doenças. O diabo não pode trazer uma doença para alguém se Deus não autorizar. Mas se Deus autorizar, a Bíblia mostra que ele traz, é o caso de Jó. Então a gente percebe Deus tratando com um rigor extremo. Interessante a sabedoria de Elias. Provavelmente, direcionado por Deus, de uma maneira que a gente não sabe, ele não foi pessoalmente. Provavelmente ele iria morrer. Já no caso de Acabe, que era sogro dele,
Elias apareceu cara a cara e não morreu. Percebe como é importante a direção de Deus? Elias podia chegar e falar, não, eu sou Elias. Eu fiz chover no Monte Carmelo. Eu governei, eu liderei a morte de 450 profetas de Baal. Não é um reizinho desse que vai me pegar. Aí chegava lá, tomava uma flechada no peito e acabou Elias. Então, direcionado por Deus, ele escreveu uma carta. Essas direções são importantes. Às vezes você vai ter uma situação com pessoas que você vai falar cara a cara. Às vezes você vai ter uma situação com pessoas que você vai se calar, porque a pessoa merece o desprezo. E às vezes você vai ter uma situação com pessoas que talvez você vai se comunicar por um e-mail, por uma carta, que hoje não é comum, por uma mensagem. Porque se falar cara a cara vai dar encrenca. Entendeu? Então tem esse discernimento, amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 16, deixa eu tomar um golinho d'água. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Olha a desgraça, veja, ele recebeu ataques vindo do litoral, os filisteus. Não bastasse, juntou dois exércitos, um deles o exército dos etíopes. Os etíopes estão no norte da África, é um povo terrível, guerreiros terríveis. Entendeu? O exército da Etiópia botava medo. Eles vieram, atropelaram, entraram em Jerusalém, levaram toda a riqueza, levaram todas as mulheres em sinal de humilhação e levaram todos os filhos, só deixaram um filho. Será que aqui ele não está aprendendo o que ele fez com os irmãos? Está colhendo na mesma moeda? Eu já vi, já aconteceu situação na minha vida que eu cometi um erro. Coisa boba. Coisa bem boba. De repente aconteceu uma coisa boba, mas tinha a ver com aquele erro. Aí na hora eu percebi, eu falei, nossa, aconteceu isso aqui de errado porque eu fiz aquilo. Entendeu? E isso eu já vi na vida de amigos, já vi na vida de familiares. Muitas vezes a gente planta e a gente colhe na mesma moeda. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 18. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi, sem deixar de si, saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Veja que interessante. Vamos começar de trás para frente. Quando no mesmo capítulo você vê repetir uma coisa 2 vezes, é porque o autor está querendo dar ênfase naquilo. O que ele repetiu aqui? Primeiro, ele repetiu que o camarada tinha 32 anos quando assumiu o poder e reinou somente 8. O que ele está querendo mostrar? Esse reinado foi encurtado por Deus. Esse camarada fez um monte de maldade, mas Deus veio e cortou. Que outra coisa que ele repete aqui, num parágrafo diferente, a enfermidade que Deus mandou para ele. Isso aqui é uma ênfase, isso aqui é um ensino. Eu lembro que uma vez, uma irmã chegou para um pastor conhecido meu e falou, pastor, eu queria que o pastor orasse porque eu estou enferma. Aí o pastor falou, não, vamos orar, irmã.
Sabe o que acontece, pastor? É que eu acho que Deus me mandou uma enfermidade. Aí o pastor olhou para a cara dela e falou, irmã, vamos fazer o seguinte, então vamos orar primeiro, pedindo que se Deus mandou essa enfermidade, por que que ele fez essa disciplina? E segundo, para Deus mostrar qual é a resposta que ele quer. Mas também vamos pedir pela cura, porque o mesmo Deus que traz uma doença é o mesmo Deus que leva. Você vê aqui no caso, a doença que Deus mandou foi incurável. As passagens são repetitivas. Deus mandou a doença para matar. E veja, olha que interessante. Vamos trazer o caso para Herodes no Novo Testamento. Herodes, foi Deus que matou Herodes. Mas até de certa forma Deus teve alguma misericórdia, porque Herodes morreu na hora, foi comido de verme e caiu duro. A Bíblia também nos mostra em Atos dos Apóstolos que Deus matou Ananias e Safira. Ananias e Safira eram crentes, mentiram ao Espírito Santo, Deus matou. Entendeu? Só que Deus foi misericordioso, caiu duro. No caso de Jeorão, a enfermidade que Deus mandou foi para trazer sofrimento. Porque o texto é repetitivo. E olha que interessante, o governo dele termina assim, não deixou saudades. Foi um rei ímpio num nível. Gente, ele estava em Jerusalém, era só enterrar no sepulcro dos pais. Não queimar incenso, como era o hábito dos reis, não enterrar no sepulcro dos pais como sinal de desonra. E o texto fala, não deixou saudade. O que você percebe? O escritor quer mostrar, esse rei foi um rei ímpio, esse rei destruiu a terra, porém foi ferido por Deus. Da mesma maneira que ele matou seus irmãos, ele teve seus filhos todos levados embora. Teve toda a sua riqueza levada embora. E não bastasse isso, não se arrependeu. Deus mandou uma enfermidade incurável. Por isso eu repito esse ensino. Veio uma enfermidade, não só enfermidade, qualquer contratempo. Sempre cabe orar, Senhor, isso é uma disciplina vinda da sua parte? Senhor, eu desrespeitei algum princípio bíblico? E o Senhor está querendo me mostrar? E para me quebrantar, o Senhor permitiu essa enfermidade? Senhor, eu desrespeitei alguma regra natural? Estou me alimentando errado e provocando essa doença? Estou desenvolvendo hábitos errados, bagunçando o meu sono e dessa maneira tirando a minha saúde? Percebe? Sempre cabe esse tipo de oração. E entenda, o Espírito Santo vai mostrar, se for uma disciplina de Deus, de uma maneira que nós não sabemos, ele vai mostrar, ele vai confirmar. E se é disciplina, basta você remover a causa, que a disciplina vai ser removida, porque ela alcançou resultado. É o caso de Jeorão aqui. Se ele tivesse arrependido, garanto para você que se fosse vontade de Deus, ele curava na hora Jeorão. Por causa do arrependimento. Ou fazia como fez com Acabe. Lembra que nós vimos que Acabe, pelo que Acabe aprontou, o sogro de Jeorão, pelo que Acabe aprontou, ele até que teve uma morte boa. Morreu na guerra como ele gostava. Teve uma morte digna diante do exército, que ferido de morte ele ainda ficou em pé no carro sangrando. E ainda foi enterrado. Diferente de sua mulher, que só sobrou as mãos. Entendeu? Por quê? Porque Acabe se humilhou diante de Deus. Deus matou Acabe, recolheu Acabe? Recolheu. Mas foi muito mais ameno do que queria. Você vê esse camarada aqui, pega o acelerador. Vou falar uma coisa para vocês. Não vou nem falar dos ímpios, porque dos incrédulos tem um monte de gente que só arrebenta a vida. Olha ao seu lado, você vai ver muita gente que só arrebentou a vida. E é só pé no acelerador para fazer maldade. A pessoa só faz o que não presta, só faz besteira. Das mais variadas formas. E olha, não precisa nem ser muito ímpio, não.
Tem gente que às vezes destrói a vida financeira. Tem vezes que às vezes destrói a harmonia da família. Tem gente que às vezes tem o dom de perder emprego bom. Tem gente que tem o dom de estragar as coisas. E a pessoa não para, é o tempo todo assim, isso entre os incrédulos. Agora, no nosso caso, é quando um crente que serve a Deus começa a colocar o pé pelas mãos. Pode chegar ao ponto, primeiro, de Deus colocar enfermo, como fala o texto da ceia. Ou um extremo, de Deus recolher. Entendeu? Então assim, gente, disciplina, abre o olho, esteja sensível. Essas orações vão fazer bem para a sua vida. Procure a origem dos problemas. Pode ser também que seja igual o espinho na carne de Paulo. Paulo orou 3 vezes, Deus falou, ó, não vou tirar e a minha graça te basta. Acabou. E você vai viver com aquilo. Pela graça de Deus. Mas pelo menos tem uma resposta. Se Deus falou que não vai tirar, louvado seja Deus. Amém? Hoje em dia a turma não gosta muito disso. Deus é obrigado a tirar. Só que é engraçado, né? O apóstolo Paulo não tirou. Entendeu? Epáfras estava junto com Paulo. Paulo não mandou lencinho e ele foi curado. Ao contrário, Epáfras ficou doente e quase morreu. Então assim, a gente precisa ter sabedoria para ler a Bíblia. Vamos adentrar. 2 Crônicas 21, versículo 1. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado. 22, desculpa. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era Acasias da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Veja, levantaram Acasias como rei. Por quê? Só sobrou ele. Só que tem uma informação a mais no capítulo 22. Os árabes não apenas levaram parte dos filhos prisioneiros. Os mais velhos foram mortos. Olha que interessante. Quem é que despertou o coração dos filisteus, o coração dos árabes, o coração dos etíopes para atacar Jerusalém? Quem despertou? A Bíblia fala, Deus. Deus sabia que eles iam fazer um estrago? Deus sabia que eles iam matar os filhos do rei? Mas Deus não quer salvar todo mundo? Por que não deixou morrer de velhice e mandou o profeta Elias pregar? Porque não é assim. Veja, existem pessoas que agem piamente e porque não creem no Messias, vão ser destruídos mesmo. Vai para o vinagre mesmo, sem escapatória. Entendeu? Nós não podemos nos iludir, a gente tem que orar, a gente tem que evangelizar, mas temos que entender que o inferno vai ter muita gente. E por que o inferno vai estar cheio? Porque são miseráveis pecadores que não receberam a graça de Deus e não creram no Filho. E por causa dos seus pecados e da sua rebeldia, vão passar a eternidade no inferno. Simples assim. E Deus está no controle de tudo isso. É só você olhar para a sua vida e ver as situações difíceis que você já foi livrado antes de ser salvo. Eu mesmo, eu olho pelo menos umas 2, 3 que eu podia ter morrido. E eu tenho certeza que se eu morresse naquela situação, era inferno. Direto, passaportão carimbado, 5 folhas. Pá, 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 pá. E se vocês olharem para a sua vida, você vai ver uma situação assim. Ou foi uma doença, ou foi uma situação de assalto, ou foi um acidente de carro. Mas Deus teve misericórdia.
e foi buscar você e te salvou. Entendeu? Como o hino que nós cantamos hoje, né? Jesus falando, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que coração que a gente tem que ter agradecido a Deus, né? Que mais também que o texto fala? Aí ele fala pelo nome, Atalia, filha de Onri. Quem é Onri? Onri é o pai de Acabe, avô de Atalia. Aí você fala, mas pastor, ela é filha de Acabe ou filha de Onri? Simples, na tradição judaica, não importa se é bisavô, tataravô, pai, trisavô. Quando é da mesma linhagem real, às vezes eles pegam o cabeça da linhagem e colocam o nome. Mesma coisa, por exemplo, o meu bisavô era Manuel, meu avô era Joaquim. Mesma coisa que falar Maurício, filho de Manuel. Entendeu? Está falando do meu bisavô. Entende? Então, quando você lê na Bíblia, é importante você saber isso, senão você vai achar contradição na Bíblia. E não tem contradição. É uma coisa bem simples, é o cabeça da linhagem real. A linhagem real de Acabe começa na casa de Onri. Agora, olha que interessante a contaminação. Ela entra em Judá via casamento. E aqui a rainha mãe ficou viúva. E começou a aconselhar o seu filho para agir com impiedade. Deixa eu te falar uma dura verdade. E é bom você amadurecer para tratar com o que eu vou ensinar agora. Se o seu pai ou a sua mãe te jogarem para o lado da impiedade, corta pela raiz. Porque senão eles vão destruir sua vida. Chega e fala, olha mãe, te amo, olha pai, eu te amo, mas isso que o pai e a mãe estão falando, eu não concordo, isso aí é pecado e não vou fazer isso. E ó, por favor, não fale mais sobre isso, porque senão eu não vou ficar aqui ouvindo. Entendeu? Ah, estou desrespeitando. Não, você está falando a verdade. Já vi muito crente que pecou, que fez besteira, por causa de pai e mãe, falando que não deve. Entendeu? Já vi muito pai e mãe falar as piores impiedades. Piores impiedades. Eu conheço um pastor que se ele fosse seguir o que a mãe dele falava, tinha picado a Bíblia já e saído do ministério. Entendeu? Eu conheço. Imagina vocês, alguns de vocês talvez tenham esse tipo de problema. Seja maduro para saber cortar. Coloca no lugar, fala, pai, não faço isso. Entendeu? Não vou fazer. E não faz. Eu lembro que teve uma situação dos negócios, não era nada tão grave. Aí meu pai falou, vamos fazer de tal forma, que ele trabalhava conosco. Eu falei, não pai, dessa forma eu não trabalho. Por quê? Eu falei, pai, lembra que eu sou cristão? Aí ele falou, ah, é verdade, tá certo, eu também tô falando besteira, você vê? A pessoa que tem bom senso, a pessoa que é de caráter, às vezes ela dá uma derrapadinha, sabe? Aquela questão, por exemplo, vender meia nota, coisa assim, coisa boba, normal do comércio. Só que eu não faço. Entendeu? E aí você vê, dei só um toque no meu pai numa boa, não precisou nem ser duro. Ele falou, pô, é verdade, você tá certo. Resolveu. Entendeu? E o nome de Deus foi glorificado. Agora, já teve vez que eu vi gente ter que ser dura com familiar. Entendeu? Porque, olha, cuidado com família. Muito cuidado. Pode destruir sua vida. Amém? Vamos seguir. Versículo 4. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jizreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porque estava
doente. Veja que interessante. Além dele ser casado com a filha de Acabe, ele faz uma aliança com o filho de Acabe. A aliança tal que inclusive vai para uma guerra. O que a Bíblia nos fala? Não vos coloquei em julgo desigual com incrédulos. Nesse julgo, o texto original fala de casamento. Mas o julgo desigual, veja, um crente não tem sociedade com incrédulos. Vai dar problema. Um crente não fica andando em companhia com incrédulos. Se você tem amigos ímpios, amigos que só falam impiedade, se afaste deles. Não são companhia para você. Ah, pastor, é meu primo. Legal, você vê no aniversário. E aí, beleza? Sabe política? Mas andar junto, eu estou falando. Frequentar a sua casa. Seguir conselhos. Você vê os conselheiros desse camarada, tudo ímpio. Já na primeira, fez associação que não devia, quebrou a cara. Já foi ferido, foi se meter com o rei da Síria. Olha que interessante. Novamente, Deus usando um inimigo para trazer juízo. Entendeu? Aqui, na verdade, se a gente for pensar bem, Deus não precisou fazer nada, só tirou a mão. Entregou os caras para a própria maldade e eles se mataram entre eles. Só que a Bíblia fala que ele foi fazer uma visita. Olha, ele fez aliança, foi para a guerra, foi ferido, de novo, tinha que ligar a antena. Lembra que eu falei? Teve uma doença, ora, Senhor, isso aí não é uma disciplina. Mas não, ele voltou para se curar em Jezreel, e aí ficou sabendo que o parente estava doente no reino de Israel, e foi viajar até lá. Coitadinho do Fernandinho Beiramar. Foi o que ele foi fazer. Vou fazer uma visita para o líder da máfia italiana. Foi o que ele foi fazer. Vou ser legal com aquele meu primo maluco, doido da cabeça, que só fez besteira, ficou doente, vou lá visitar. Ah, você vai? Olha que interessante o que vai acontecer. Versículo 7. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram, filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reter o reino. Até aqui. Gente, o que aconteceu aqui? Novamente, Deus fez com que ele fosse em direção à morte. Foi Deus que permitiu que ele fosse visitar o rei de Israel, bem na hora que Jeú, que foi levantado por Deus, Jeú pega Jezabel, manda jogar ela de cima do quarto. Nós vamos ver essa narrativa em Reis. De uma maneira delicada, ele passa várias vezes a carruagem em cima de Jezabel. Bem delicado, para despedaçar Jezabel. Entendeu? E aí ele só para comer. Tranquilo, matou todo mundo, passou a fio de espada, foi almoçar. Onde é que é o churrasco hoje? Vê como é que Jeú era. E olha que interessante, esse camarada fugiu a Acasias. Jeú falou, olha, aí eu estou falando, vão buscar.
A hora que trouxeram, ele podia chegar e falar, olha, você vai viver porque você é filho de Josafá. Lembra que o nome de Josafá era famoso? Foi um bom rei? Não, passou a fio de espada. Matou na hora ele, os irmãos, todo mundo que ficou, limpou. Nós vamos ver essa narrativa. E a única coisa que sobrou de respeito foi o quê? Foi que ele foi sepultado juntamente com seus pais. Porque Jeú, em respeito ao bondoso rei Josafá, deu sepultamento digno. Jezabel só enterraram a mão, se não me engano, a mão e os pés. A cachorrada comeu todo o resto. Ainda enterrou porque é o seguinte, o Jeú estava almoçando e falou, e aí, aquela pilantra lá? Ah, só sobrou a mão, pé. Daí ele coçou a cabeça e falou, não, vamos enterrar porque ela é filha de rei também. E ele não queria desenvolver uma crise política. Lembra que ela era do povo dos sidônios? O que eu percebo aqui? Estava na hora errada, no lugar errado. Eu lembro, há muitos anos atrás, foi uma época em que a gente começou a evangelizar muita pessoa incrédula. Aí teve uma determinada família que nós nos aproximamos. Eles gostavam de fazer churrasco, eram gente boa, eram simpáticos. Entendeu? Mas no churrasco ia gente ímpia, no churrasco tinha bebida, no churrasco tinha música do mundo. Entendeu? Só que em nome de evangelizar, a gente aceitava os convites. Não, vamos lá e tal. Até o dia que eu me peguei, veja, comecei a ver umas pessoas que não estavam certo ali no meio. Aí eu cheguei para Paulo e falei, amor, você já pensou que a gente pode estar na churrasqueira e parar o carro lá no portão, sair com 2 trabucos na mão, tem que escolher a palavra, né? E passar fogo em todo mundo. E só porque a gente está no lugar errado, na hora errada, vão morrer tudo. Vai para o céu, mas vai antes do tempo. Gente, cuidado, principalmente quem é jovem. Hora errada, lugar errado, pessoa errada, mas não é só isso. Muita coisa ruim pode acontecer quando você se envolve com quem não deve. Eu costumo dizer que o diabo não perde oportunidade para armar uma armadilha. Nós temos que entender que a soberania de Deus, a melhor palavra para definir ela é controle. Veja, se a Bíblia fala que os nossos dias podem ser abreviados ou prolongados, se a Bíblia fala na ceia que se eu andar na linha, Deus pode me recolher dia abreviado, concorda que existe algum mistério aí no meio? Se a Bíblia manda o tempo todo eu andar com prudência, vocês acham que o escritor bíblico está fazendo aquilo para falar bonito? Vocês acham que essa é a ideia do escritor bíblico? Então assim, cuidado com quem você anda. Seja sábio. Ah, mas vai ficar bravo comigo, que fique. É melhor, falar uma coisa para você, é melhor 6 ficarem bravos com você do que 6 carregarem o seu caixão. Entendeu? É melhor a inimizade com 6 do que ser carregado por 6. Porque você vai estar na hora errada, no lugar errado. Ah, mas eu me sinto sozinho. Procure pessoas cristãs, procure pessoas de bem. Se a pessoa é incrédula, que seja uma pessoa de princípio. Tem incrédulo que tem caráter. Entendeu? Eu tenho alguns amigos que são incrédulos e são pessoas de caráter. Às vezes até melhor que muito crente. Então a pessoa não faz, mas gente, cuidado. É que nem parente maluco, fica longe. Você não é obrigado a se relacionar com pessoas que te fazem mal. A Bíblia manda apartar. A Bíblia manda se separar. A Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes.
Você vê esse camarada que aprontou, Deus entregou ele e provocou a morte. Mais um caso, mas Deus não quer salvar todo mundo? Por que no caminho não cruzou o profeta Elias? Não, Deus não quer salvar todo mundo. A Bíblia nos mostra até, inclusive, que tem pessoas que Deus envia que eles creem no engano. Entendeu? Está lá em 2 Tessalonicenses. Então, cuidado. Cuidado com o relacionamento, cuidado com o relacionamento. Festa da empresa. Às vezes você vai estar no meio do maior muvuco que não devia estar. Pastor, eu preciso ir na festa. Vai, conversa, come. A hora que começar a tocar funk, some. Porque os capetas já vai vir tudo atrás. Não, tô brincando. Entendeu? Casamento. Você vai lá no casamento. Pastor, eu quero dançar uma música secular com a minha esposa. Dance com a sua esposa. Por favor, não pise no pé dela. Dançar em casamento não é pecado. Não vai ficar requebrando, né? Dançando mambo, dançando salsa, carnaval. Não. Vai dançar uma música com elegância, se divertir. Entendeu? Com a sua família. Começou a mudar o ambiente, some. Porque pode ter um maluco ali que vai quebrar uma garrafa e dar no meio da sua cabeça, sem você saber. Aí você vai descobrir lá no hospital, pô, precisava ter ido embora, precisava desses 42 pontos aqui. Entendeu? Tenha sabedoria, a hora de chegar, a hora de ir embora. A esposa chegou e falou, amor, ó, tá ficando meio esquisita, vamos embora. Você tá lá no churrasco de família, a conversa começou a ficar esquisita, sai fora. Ó, tem um compromisso hoje. Qual é o seu compromisso? Ah, vou orar lá em casa, não precisa falar. Meu compromisso é fugir de má companhia. Você não precisa dar satisfação de tudo. Entendeu? Eu já vi festa de família que neguinho puxou a cadeira para dar no outro. Já pensou se a cadeirada vem no meio da sua ideia? Pá, na cara. E já quebra o nariz? Entendeu? Então assim, cuidado, tenha sabedoria. Esse capítulo aqui é maravilhoso. Para a gente aprender a prudência. Entendeu? Se Deus fala para ser prudente, é para mim ser. E aí, caminhando para o fim, versículo 10, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou, e esteve com eles 6 anos escondidos na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. Olha que interessante. Olha que avó maravilhosa. Matou todos os netos. Todo mundo. Já pensou você com uma avó assim? Quem era ela? Filha de Acabe. Quem é que começou a besteira? O pai de Acasias, Jeorão, que casou com ela. Percebe? Um fato levando a outro. Destruindo a família. E olha que interessante. Se Deus não tivesse intervido, a descendência de Davi seria interrompida. E Jesus não viria segundo a descendência de Davi. Porque o único descendente que sobreviveu foi porque uma das filhas dele... Olha que interessante, uma das filhas era uma mulher piedosa, casada com um sacerdote, pegou o irmão e escondeu. Eles mataram todo o resto. Sabe por que ela conseguiu esconder? Porque Deus tinha feito uma aliança com Davi, quase um século antes. O teu descendente sentará no teu trono. Entendeu? Esse menino que viveu escondido 6 anos, está lá na genealogia de Jesus.
Porque Deus zelou. O resto da família foi todo destruído. E vou te falar mais. Se Deus não tivesse aliança davídica, morria tudo. Porque Deus zela pelo seu nome, zela pela sua aliança, ele garantiu que um ficasse vivo. E pela primeira vez no reino de Judá, uma mulher vai usurpar o trono. Uma coisa absurda, segundo a lei de Deus. Mas essa história nós vamos ver mais para frente. Amém? O que eu aprendo aqui, recapitulando? Veja. A consequência das alianças de Jeosafá. Quem é Jeosafá? É o rei bom. Quem começou com essa história de andar junto com Acabe? O bondoso rei Jeosafá. Lembra que nós não somos perfeitos? Começou a andar com quem não devia, Acabe deu a filha para casar, o outro deu a filha para casar. Uma pessoa boa, Jeosafá era um homem piedoso, errou. Não tinha que andar com ímpio. Que mais que eu aprendo também? Veja, idolatria, novamente, destruição do reino. Gente, desobedeceu, a casa cai. Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Que mais que eu coloquei aqui? Veja, a morte de toda a descendência. Já pensou você ver um rei próspero? Josafá até viveu bastante. Naquela época, a paternidade e a maternidade era mais cedo. Se bobear, ele chegou a conhecer até os bisnetos. Já pensou que ele soubesse que todo mundo ia morrer? E que a origem daquilo foi porque ele foi ser amigo de quem não devia. Percebe a consequência? Você não está cuidando só da sua vida hoje. O que você faz hoje, as suas atitudes, não estou falando de maldição hereditária, não é isso, isso não existe. Eu estou falando que as suas atitudes têm consequências sobre a sua descendência. É disso que eu estou falando. Morreu todo mundo. Tudo ímpio. Bandido. Segundo Deus. Que mais? Deus fere. Amém? Os irmãos concordam que Deus mata? Aí o que a turma fala hoje? Ah, pastor, que bom, né? Hoje em dia é Jesus, é só amor. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Que Jesus é só amor? Que o Deus do Novo Testamento é bonzinho? E o Deus do Antigo Testamento é duro? Quem já ouviu isso? Todo mundo. Veja que interessante. Deus aqui matou uma família. Entendeu? No Apocalipse, Jesus toca. Primeiro ele abre 4 selos. Jesus abre. São soltos 4 cavalos. Morre 1/4 da terra. Se fosse hoje, 2 bilhões. Depois, mais à frente, ele dá a ordem de tocar uma trombeta. Aí morre 1/3 da terra. Hoje seria 3 bilhões e meio. O que é mais? 2 famílias ou 3 bilhões? Não bastasse, ele vai vir no cavalo e vai pisotear as vítimas numa figura. No lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem vai pisotear? Jesus, montado no cavalo, é uma figura. Nossa, pastor, Jesus mata. E vou te falar mais uma, o Espírito Santo mata, é o exemplo de Ananias e Safira. O Espírito Santo matou. E era um crente, hein? Foi para fita, como a gente diz. O que eu aprendo com isso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cuidado com as nossas atitudes. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos desenvolver um coração sábio e prudente. Que o Senhor venha nos livrando das más amizades, das más atitudes, e que nós possamos ser cheios da tua graça e da tua sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.